outubro de 1951. Só lembrando, os Estados Unidos surgiu em oposição ao domínio católico na Europa e à intervenção da Igreja Católica no Estado e vice-versa. Em 1951, veja bem, 1929, começa a ser curada a ferida mortal. 1951, alguns anos depois, olha o que aconteceu. Harry Truman pediu para o Senado aprovar a nomeação de um embaixador para o Vaticano nos Estados Unidos. E aí qual foi a reação? Qual que vocês acham que foi a reação? Houve um tumulto tão grande que imediatamente se cancelou a sua nomeação. Ou seja, vamos parar com esse negócio? Estados Unidos não tem esse negócio da religião se intrometer no Estado. Isso em 1951. E quem viu aquilo falou, não, imagina, os Estados Unidos não existe, nunca que vai ser assim aqui. Mas o tempo passou. E em 1984, o que acontece? Em 1984, Ronald Reagan, presidente americano, ele nomeou William A. Wilson como primeiro embaixador para o Vaticano. E o que é mais importante, essa nomeação foi aprovada pelo Senado americano com 81 votos a favor e 13 contra, ou seja, pouquíssimas objeções foram apresentadas. E eu quero trazer agora algumas declarações para vocês mais atuais sobre como pensa os Estados Unidos sobre essa questão da separação de igreja e Estado, a liberdade religiosa. E eu leio aqui a declaração de H.A. Criswell, e ele disse, creio que essa ideia de separação entre a igreja e o Estado foi o fruto da imaginação de algum infiel. Opa! As coisas estão mudando. Vamos ler agora a declaração aqui, isso é muito importante, de um juiz da Suprema Corte americana. E quem é esse camarada? William Hengst. O que ele pensa? O que ele disse? Ele disse assim, o muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora baseada em um passado ruim. Uma metáfora que se provou inútil para guiar um julgamento e deveria ser franca e explicitamente abandonada. Você percebe como a palavra de Deus realmente ela vai se cumprindo? Ao ponto que a revista Time ela publicou uma matéria aonde estava ali Ronald Reagan e o Papa, né? E o título da matéria ali é como Reagan e o Papa conspiram ajudando o movimento da solidariedade polonesa. E aí então a revista Time ela mostra agora a aproximação de dois poderes que eram totalmente antagônicos, um contra o outro. Mas segundo a Bíblia, a segunda besta, ou seja, os Estados Unidos da América, com o poder mundial que eles têm. Nós sabemos a força dos Estados Unidos, né? Ele fará com que a terra outra vez adore a besta. Agora, como vai ser isso, pastor? Que história que é essa? Bom, vamos continuar lendo o texto bíblico. Apocalipse 13, verso 13 diz assim, falando da besta, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Continuando o verso 14, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, preste atenção, dizendo o quê? Que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. A Bíblia diz que a segunda besta, os Estados Unidos, ia fazer com que o mundo inteiro agora fizesse uma imagem para a primeira besta, que recebeu um golpe, uma ferida mortal. Pastor, o que seria essa imagem que a segunda besta faria com que o mundo inteiro oferecesse para a primeira besta? Sabe o que seria? E aqui eu quero falar de algo que aparentemente é muito bonito, muito legal, né? E tudo mais. Do que o senhor está falando, pastor? O que significa essa imagem da besta? Que a segunda besta iria fazer? O que seria isso, pastor? Sabe o que seria? A união das igrejas. O ecumenismo. E se você vai parar para pensar e ler as matérias modernas, você vai perceber que Roma, juntamente com próprios Estados Unidos, tem trabalhado arduamente para que as religiões se unam. Todas as religiões. Não apenas o cristianismo, mas todas as religiões. Se unam em um só propósito, né? Mas de forma especial, o cristianismo, o Papa tem trabalhado, começando ali por João Paulo II, né? E agora com o Papa Francisco, tem trabalhado duro para quê? Para
para que não exista várias religiões dentro do cristianismo, mas que exista apenas uma. E, queridos, essa união das igrejas não vai ser difícil. Por quê? Porque elas têm muita coisa em comum. O catolicismo com o mundo evangélico tem pouquíssimas diferenças. Quais são as coisas que eles concordam? Imortalidade da alma, que morre, que vai... Tanto a mentalidade católica como evangélica, morreu, vai para o céu, para o inferno, ou segundo o catolicismo, para o purgatório. Pensam praticamente igual. Não aceitam o sábado como dia de guarda, não é mesmo? Que dia guardam católicos e evangélicos? É o domingo, né? Aceitam o domingo, tem rituais espíritas muito parecidos, né? Línguas estranhas. As línguas estranhas estão tanto no mundo evangélico quanto no catolicismo, através do movimento carismático, né? Enfim, a união das igrejas. O que mais, pastor, que a Bíblia fala? Apocalipse 13, 15. Olha só o que diz o texto. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você está vendo o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a segunda besta vai se unir à primeira besta, Estados Unidos, junto com Roma, e vai agora fazer com que todos aqueles que não quiserem adorar a imagem da besta, vai fazer o que a Bíblia diz? Que eles morram. Uma perseguição vai voltar forte, como já houve em outros momentos da história. E continuando o texto, em Apocalipse 13, 16, diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. Queridos, continua o texto. Para que ela daria essa marca para os habitantes da terra? Para que ninguém possa comprar ou vender. Senão quem? Quem tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Queridos, a Bíblia diz que seria instituída agora uma marca para a besta. E que todos os habitantes da terra que não aceitassem essa marca, que seria colocada na fronte e na mão, a Bíblia diz que eles não poderiam comprar nem vender e que seriam perseguidos. E aí então vem agora a grande pergunta: pastor, qual é a marca da besta? Que marca é essa, pastor? Como eu posso entender isso? Queridos, sendo o anticristo, ou melhor, que o anticristo se coloca no lugar de Cristo, é importante nós entendermos de maneira lógica isso e supor que esse sinal ou essa marca do anticristo, ela seria oposta ao sinal de Cristo, ao selo de Deus. Isso é muito importante. Bom, se a marca da besta ela é oposição ao selo de Deus, ao sinal de Deus, nós vamos agora então entender o selo de Deus. Mas antes vamos ler aqui Apocalipse 7, 2 e 3. E o texto diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dada fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Você viu? A Bíblia diz que pouco antes da volta de Jesus, as 7 pragas virão, mas elas não virão até que o povo de Deus possa ser selado. O povo de Deus vai receber um selo, o selo de Deus. Aí a pergunta é: bom, pastor, então se a marca da besta é o contrário do selo de Deus, aonde está o selo de Deus? A Bíblia fala do selo de Deus? Fala. Onde está o selo de Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ler Isaías capítulo 8, verso 16. E o texto bíblico diz assim: resguarda o testemunho, sela, veja bem, sela o quê? A lei no coração dos meus discípulos. Queridos amigos e irmãos, a Bíblia diz que o selo de Deus está na sua lei, na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Agora, que identificações trazem um selo? Para que serve um selo? Bom, aqui você vê um selo dos Estados Unidos da América do Norte. E o que tem em um selo? Vamos lá. Bom, primeiro, vamos ver aqui o selo de George Washington. Aqui está o nome dele, ó, George Washington, a função que ele tem, presidente, e a abrangência da sua atuação, Estados Unidos da América do Norte. Agora vamos lá para a Inglaterra. E você vê o selo da Inglaterra, e lá tem o nome
do selo, de quem tem autoridade, Elizabeth II. Sua função, rainha. E seu estado de abrangência, Inglaterra e territórios britânicos. Agora, o selo de Deus tem que apresentar o seu nome, tem que apresentar também a sua função, a sua autoridade, está baseada no quê? E também o seu local de abrangência. Qual dos mandamentos traz isso? Simples. Qual dos mandamentos traz, falando que Deus é Jeová, que Ele é o Criador e que a sua abrangência é o céu, a terra, o mar e tudo que neles há? Só tem um. E esse é o 4º mandamento. E eu quero ler com vocês então, se o selo de Deus, né, está na lei de Deus, leva o seu nome, seu título e a extensão do seu domínio. Vamos ver então que mandamento é esse. E eu quero ler com vocês aqui o 4º mandamento, Êxodo 20, começando com o verso 8, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. É o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebe? Vamos lá então para a identificação do selo. Mas o 7º dia é o sábado de quem? De Jeová, o Senhor teu Deus. Aqui está o nome no selo. 2º, porque em 6 dias fez o Senhor. Ou seja, o seu título, ele é o Criador do universo e desse mundo. E finalizando então a extensão, né, do texto, a Bíblia diz, fez o quê? O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aqui está a extensão do domínio de Deus, o selo de Deus. Queridos, o selo de Deus, ele é a observância ao dia de sábado. Vamos para 2 textos mais claros e mais diretos que esse, para você entender, porque o importante é você entender de maneira simples, tá bem? Vamos para Ezequiel, capítulo 20, verso 12. E aqui Ezequiel realmente confirma que o selo, esse sinal identificador de Deus no seu povo, é a guarda do sábado. E o texto diz assim: também lhe dei os meus sábados. Para quê? Para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Vamos ler outro texto aqui em Ezequiel, capítulo 20, verso 20. E o texto diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Você percebeu? O selo de Deus, ele é a guarda do sábado. Agora, se Satanás ele trabalha de forma opositora a Deus, então qual é a marca da besta? A marca da besta é a observância, é aceitar a santificação do dia de domingo. Um dia que foi instituído por homens, pela Igreja Católica Apostólica Romana e guardado por evangélicos, estranhamente falando, porque os evangélicos dizem que a base da fé deles é a Bíblia, mas a guarda do domingo não aparece uma vez sequer em toda a Bíblia. Então a marca da besta será quando os Estados Unidos da América do Norte, que são a nação mais poderosa do mundo, em união com a primeira besta, Roma, Igreja Católica Apostólica Romana, assinarem um decreto dominical, aonde então agora todos os habitantes da terra terão que aceitar essa observância esse dia. Ou então o que vai acontecer com eles, né? Vamos reler o texto, Apocalipse 13, 16. A todos, os grandes, os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada na mão certa marca, ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o número do seu nome. A partir desse decreto, que ninguém poderá comprar, vender, somente quem poderá fazer isso? Quem tiver a marca ou esse sinal identificador da besta, que será a guarda do domingo. Besta da terra e a besta do mar se unem para levar a todo mundo a adorar de fato a besta, como? Aceitando a santificação e a observância do dia de domingo como o dia do Senhor, sendo que a Bíblia não concorda com isso. Então será assinado um decreto dominical, obrigando todos os seres humanos a observarem domingo. Ou seja, por que essa marca é colocada na mão e na mente? Mão, símbolo de trabalho, as pessoas não poderiam trabalhar mais. E a mente é o símbolo da consciência. Como eu vou ir contra Deus? Pela pressão mundial, e tem muita coisa em jogo, trabalho, família, comer, não comer, enfim.
testa marca de entendimento. As pessoas vão ter que aceitar a marca da besta ou não. Esse é um detalhe que você decide, que você escolhe como será. Agora, o mais importante, o que a Bíblia fala? O que acontecerá aos que aceitarem a marca da besta? Você quer saber? De repente você está, de certa forma, já tem essa prática na sua vida de aceitar o domingo como um dia santo, ainda que não está oficial ainda, mas você já tem essa prática. O que a Bíblia fala que acontecerá com aqueles que aceitarem a marca da besta? Vamos ler o texto bíblico que está em Apocalipse 14, versos 6 a 10, e o texto diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E olha o que a Bíblia fala: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E eu quero que você volte para a minha câmera agora. Quando é que eu adoro aquele que fez os céus, o mar e a terra e as fontes das águas? Quando que eu adoro? Quando eu guardo o dia de sábado. Lembra? Porque eu tenho que guardar o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Continuando com o texto agora. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Queridos, infelizmente, essa será a punição para aqueles que aceitarem a marca da besta, que aceitarem a observação do dia de domingo como um dia santo, um dia de guarda. Mas a Bíblia diz que esses não terão o seu nome escrito no livro do Cordeiro, e por isso essas pragas cairão sobre eles. Mas aqueles que forem fiéis a Deus e que tiverem o selo de Deus, que é a guarda do sábado, quando você guarda o sábado, você está demonstrando que Deus tem autoridade sobre a sua vida. Lembra lá de Ezequiel, né? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Agora, o mais importante que fique claro é que só há 2 caminhos, 2 possibilidades. O selo de Deus, que te leva para a vida eterna, ou a marca da besta, que te leva para a destruição eterna. E a pergunta que eu faço é: com qual deles você irá ficar? Você quer o selo de Deus ou você quer a marca da besta? Queridos, o mais importante e o motivo que mais me faz louvar a Deus, sabe qual é? É que a decisão, ela é unicamente sua. É você quem decide. Deus te dá liberdade de escolha. Você escolhe para que lado você quiser ir. Agora, mais importante do que isso, Deus te dá liberdade. Mas se você quiser escolher ficar ao lado de Deus, Ele também te dará poder para que você possa ser fiel, leal, para que você possa suportar as perseguições que voltarão a esse mundo. Deus vai cuidar de você. E se cumprirá em nossa vida o que está lá em Salmo 90, onde Deus diz, falando dessa perseguição que virá, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém por isso?